Olá, alunos! Em mais um vídeo sobre o tema classificação de pesquisas, nós estudaremos a classificação de pesquisa quanto aos objetivos. A classificação de pesquisa quanto aos objetivos, ela se assemelha a um trabalho de investigação de crimes. Considere, por exemplo, as etapas de investigação de um crime. Na primeira etapa, há a análise do cenário, o exame minucioso do corpo e mais detalhes que aconteceram ali na cena do crime. Além disso, busca-se identificar qual foi a arma do crime, há entrevistas com as testemunhas e a definição de uma linha de investigação, ou seja, uma hipótese de crime. A segunda etapa consiste em reconstituir o crime, tanto no cenário quanto nas etapas de execução, a partir do trabalho de compreensão que foi desenvolvido na etapa 1. E na etapa 3, nós teríamos a apresentação e conclusões dessa investigação, que vem de um trabalho de compreensão e de descrição desse crime. Fazendo uma analogia dessas etapas da investigação, a pesquisa exploratória, a pesquisa descritiva e a pesquisa explicativa, que são os tipos de pesquisas que entram na classificação de pesquisas quanto aos objetivos, a pesquisa exploratória ela seria comparável à análise do cenário do crime, no exame dos detalhes da cena, nos detalhes do corpo, na identificação da arma, na entrevista com testemunhas e na definição da linha de investigação. Nessa etapa existe o trabalho de compreensão, tentar esclarecer e delimitar uma linha de investigação, que na pesquisa exploratória seria o levantamento de uma hipótese. Então, se faria todo um trabalho de compreensão do que de fato aconteceu, para em seguida levantar uma hipótese comparado a uma linha de investigação e a partir daí realizar o trabalho de descrição desse crime. Esse trabalho de descrição consiste a reconstituição do crime, ou seja, tentar explicar como que aconteceu o crime, ou seja, é uma descrição, ainda não se prova ainda que foi aquilo que aconteceu. Então, essa parte da reconstituição do crime é comparável à pesquisa descritiva, no sentido de tentar descrever o que aconteceu da forma mais lógica possível. E a terceira etapa, que consiste na apresentação de provas e conclusões, ou seja, de se demonstrar uma verdade, seria comparável à pesquisa explicativa, que busca explicar através de variáveis suas relações e comprovar, né, através de análises, sejam estatísticas, matemáticas ou até mesmo baseada em literaturas, que um conhecimento é científico. E aí, explicando cada uma dessas pesquisas, a pesquisa exploratória, a pesquisa descritiva e a pesquisa explicativa, nós começamos pela primeira etapa, que seria a pesquisa exploratória, e que consiste em uma pesquisa que tem como principal objetivo proporcionar uma visão geral, ou seja, explorar um determinado assunto para esclarecer, delimitar e levantar hipóteses. Levantar hipóteses assim como se tenta definir uma linha de investigação. E envolve levantamento bibliográfico, ou seja, requer-se, já que se desenvolve um estudo na pesquisa exploratória, busca-se fazer um levantamento de literatura relacionada, consultar pessoas através de entrevistas e análise de exemplos ou de documentos. Dessa forma, as principais ações que existem em uma pesquisa exploratória são as ações de examinar,
esclarecer, delimitar e construir hipóteses, assim como a primeira etapa de investigação de um crime. Essa etapa ainda não se consolida como um conhecimento científico, uma vez que ela só tem como objetivo esclarecer, trazer a compreensão e se aprofundar mais em um determinado assunto estudado. Então, nós temos como exemplos de pesquisas exploratórias, por exemplo, um estudo sobre como se tem ensinado a lógica matemática na educação básica. Então, vamos supor que eu queira construir uma pesquisa sobre o ensino de lógica matemática e aí eu quero saber como que ela tem sido ensinada nas escolas. Então, é um tema novo que talvez poucas pessoas se propuseram a fazer esse levantamento. Então, a gente se aprofunda no assunto, buscando, através do estudo realizado, levantar hipóteses, né, de possíveis pesquisas, e também esclarecer mais sobre esse assunto específico. Um outro exemplo é o levantamento de tecnologias utilizadas para corrigir questões discursivas. Então, vamos supor que eu queira desenvolver um software de avaliação automática de exercícios. Então, é preciso que, em algum momento da minha pesquisa, que pode também virar um artigo científico, eu fazer um levantamento dessas tecnologias que já têm sido utilizadas para corrigir questões discursivas. É uma contribuição científica? Sim, porque é um estudo que vai também nortear outros pesquisadores que tenham interesse nesse mesmo assunto. No entanto, ainda não se diz que é uma pesquisa aprofundada, não é uma pesquisa em que se realiza experimentos, não se faz análise de dados de forma aprofundada e nem se faz experimentação para gerar resultados que comprovem esse estudo. Então, na verdade, um tipo de pesquisa que tem a finalidade de informar, né, e de aprofundar em um determinado assunto, para trazer a compreensão, né, à comunidade científica um pouco sobre essa temática. Já a pesquisa descritiva, como o próprio nome já diz, é a pesquisa que busca descrever fatos, as características de um grupo, por exemplo, e relações entre variáveis envolvidas em um fenômeno. Ela faz uso de técnicas de coleta de dados de uma forma mais sistematizada. O problema da pesquisa descritiva é que ela faz uma reconstituição, descreve um fenômeno, mas ela tenta fazer a comprovação através da interpretação. Só que essa interpretação ela pode ser subjetiva. As ações, então, de uma pesquisa descritiva consistem em observar, interpretar e descrever. Damos como exemplos aquelas pesquisas que envolvem estudo de caso, análise documental, descrição e análise de uma prática educativa utilizando uma nova tecnologia, que é um relato de experiência que mostra, por exemplo, uma metodologia que foi aplicada em sala de aula e aquela metodologia contribuiu para facilitar ou potencializar a aprendizagem de algum conhecimento. Um outro exemplo de pesquisa descritiva é a pesquisa que explica dificuldades dos alunos a partir de variáveis que caracterizam, por exemplo, uma redação. Vou dar um exemplo. Tenta, por exemplo, mostrar que existe uma relação, não se prova ainda se é uma relação significante, mas que existe alguma relação entre a quantidade de palavras que o aluno escreve em uma redação e as suas dificuldades. Então, o pesquisador faz uma interpretação dessa relação, só que ele não mostra a significância dessa relação através de métodos estatísticos, ou seja, ele descreve e tira uma interpretação e uma conclusão. Um outro exemplo seria um estudo sobre a diminuição do número de mulheres na carreira de computação. Então, a gente sabe que isso de fato aconteceu, e aí um pesquisador que faz um estudo como esse, ele vai descrevendo, né, por exemplo, contando a história, né, do que foi acontecendo para que o número de mulheres
foi diminuindo na computação. Mas lembrando que ele vai levantar essas relações entre variáveis, mas ele faz uma interpretação que pode ser subjetiva, ok? Essa interpretação ela pode ser melhorada quando a gente faz uma pesquisa explicativa, que é a que vamos ver agora. Uma pesquisa explicativa é como se fosse um passo além da pesquisa descritiva. Ela é a pesquisa que tem como objetivo principal identificar fatores que contribuem ou determinam a ocorrência de fenômenos. Ela avança a pesquisa descritiva no sentido da interpretação, que agora é baseada em resultados que levam a conclusões verdadeiras. Então, as ações da pesquisa explicativa, essencialmente, são explicar, comprovar e concluir. Então, nesse tipo de pesquisa, não apenas descrevemos as relações entre as variáveis, mas nós descrevemos, interpretamos e tentamos validar através de métodos científicos reconhecidos, para, de fato, tirar conclusões que sejam tiradas a partir da evidência dos resultados. Alguns exemplos de pesquisa explicativa são a pesquisa que explica por técnicas estatísticas as variáveis que influenciam, por exemplo, a nota que um professor dá para um aluno em uma prova. Então, o sistema, por exemplo, tenta descobrir, através de modelos matemáticos, como que um professor está atribuindo a nota a um aluno. E isso pode ser utilizado, por exemplo, para uma pesquisa aplicada de correção automática de exercícios. Um outro exemplo é um estudo que evidencia a relação entre desempenhos dos alunos e quantidade de palavras escritas numa redação. Então, eu dei o exemplo na pesquisa descritiva, só que há uma interpretação da relação, mas essa interpretação pode ser subjetiva. Aqui não, aqui mostra-se através de uma relação de significância estatística que, de fato, é a relação entre desempenhos dos alunos e a quantidade de palavras que eles escrevem em uma redação. E um último exemplo são as pesquisas da área médica, que precisam ser validadas por métodos científicos. Então, um artigo científico, por exemplo, da área médica, para ele ser publicado, os experimentos, os testes têm que ser aplicados várias vezes, tem que se aplicar os métodos já reconhecidos na comunidade científica médica. Então, eles tentam, essas pesquisas, explicar as causas de um fenômeno, ou, por exemplo, os sintomas de uma determinada doença. E aí existe uma série de testes empíricos, né, para validar as conclusões que o pesquisador vai tirar dessas relações que ele observou, ok? Então, nós concluímos as pesquisas, a classificação de pesquisa quanto aos objetivos, que são a pesquisa exploratória, descritiva e explicativa. Comparamos cada uma delas como um passo de investigação. Então, cada uma delas tem a sua importância, né, e a sua profundidade em termos científicos. Então, esperamos que vocês tenham compreendido um pouco sobre esses tipos de pesquisas e, caso tenham dúvidas, falem comigo, professora Márcia, contato cliquemarcia@gmail.com. Bons estudos e até a próxima!